Então, o artigo 104b, ele vai instituir o plano compulsório. Como eu disse anteriormente, ele não estava previsto inicialmente. Então, nós inserimos ele lá no Senado, com a redação do Brasilcom, e foi uma grande ali mudança, porque possibilita agora aquele credor que não quer conciliar, que não aceita a conciliação, que não contribui para esse plano de pagamento do consumidor, ele sofra o plano de pagamento compulsório a ser determinado pelo magistrado. Então vamos entender como que pode ser feito isso. Depois eu vou fazer um fluxo de pagamento, vai ficar mais claro esses trâmites aí, e aí eu explico depois o fluxo com mais calma. Mas vamos entender o que pode ser feito aqui agora. Então, partindo da premissa que não foi feito ali o acordo naquela fase inicial, naquela conciliação global, pode ninguém ter feito acordo, nenhum fornecedor, ou alguns terem feito, como a gente viu, foi homologado pelo juiz e outros não. E aí vamos ver o que o artigo então 104b nos diz. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credor, o juiz, a pedido do consumidor, então o consumidor solicita o plano judicial compulsório, não é automático, não basta que o consumidor tenha solicitado a audiência global. Aqui basta, creio eu, basta uma petição simples, né? Aqui não há necessidade de fazer uma petição inicial, aqui basta fazer uma petição, até porque me parece que há uma continuação aqui dentro do processo, né? Na verdade, nós não temos dois processos, a meu ver. Na verdade, o consumidor instaura lá um processo inicial com audiência global e aqui basta a continuação, mas essa continuação está condicionado a essa solicitação do consumidor. Ora, aquele fornecedor que não aceitou ou que não conciliou, eu quero agora instaurar um processo compulsório contra ele para que ele sofra então esse plano judicial compulsório. Então, a pedido do consumidor, vai ser instaurado um processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Então, aqui o credor ele vai se sujeitar definitivamente ao que o juiz decidir. E vai proceder, então o juiz vai proceder à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Então, aqueles credores que não anuíram, que não fizeram acordo ou que não participaram da audiência, lembrando que aqueles que não participaram de maneira injustificada já sofrem as sanções lá do artigo 104A, né, que é a suspensão da exigibilidade, a interrupção dos encargos da mora, serão pagos posteriormente, vai ficar por último no plano de pagamento, então já vai sofrer aquelas sanções, né? Então, não foi feito o acordo, aqui agora serão citados para participar desse prosseguimento aqui do plano judicial compulsório. Olha que importante, parágrafo 1º. Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. Então, toda aquela documentação que o consumidor levou lá no artigo 104A apresentando a proposta de pagamento, tudo aquilo vai ser considerado, então, se for o caso, né, se for cabível nesse momento, para demonstração desse plano judicial compulsório, ok? Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, os credores serão citados para apresentarem os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Então, esses credores que não anuíram, que não negociaram, que não conciliaram, eles vão ser citados para contestar, podendo apresentar documentos e demonstrar por que eles não quiseram. Qual é a justificativa para não conciliar com aquele consumidor? Então ele pode mostrar, por exemplo, que ali haveria uma garantia real, portanto ele não precisa, ele não está sujeito ao plano de pagamento. Ele pode demonstrar que o consumidor, na verdade, não está superendividado, que o consumidor tem patrimônio suficiente para pagar todas as dívidas. Então ele pode sim apresentar objeções aqui a necessidade do consumidor de utilizar do Estado, né, o Estado juiz, nesse caso,
para apresentar um plano de pagamento. Ele vai então apresentar as razões pelas quais ele não aceitou aquela negociação, aquela conciliação do artigo 104A. Parágrafo 3º. O juiz poderá nomear um administrador. Então, vamos ler primeiro, depois eu explico. Desde que isso não onere as partes. Então não vai causar uma oneração. Aqui, esse administrador, ele vai então ser providenciado pelo próprio Poder Judiciário, né? Ou através de convênios, etc., o qual, no prazo de até 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, veja, pode ser marcada aqui uma audiência, pode ser necessária a demonstração de uma prova testemunhal, tudo para elucidar melhor aquilo que o fornecedor está alegando na contestação, para que o magistrado tenha ali a real noção do que está acontecendo, a real noção da situação patrimonial de fato do consumidor e etc. E esse administrador que é nomeado pelo magistrado vai ajudar o magistrado a apresentar um plano de pagamento que vai contemplar as medidas de temporização ou de atenuação de encargos. Ou seja, como o plano judicial agora é compulsório, claro que o juiz pode se valer daquele plano ali que foi apresentado pelo consumidor. Mas aqui nós vamos ver que há um limite, uma limitação que é o principal da dívida. No parágrafo 4º vai mencionar isso. E dependendo da complexidade, da quantidade de credores, por exemplo, o juiz nomeia um administrador que vai ter ali uma expertise específica nisso e ele vai poder estudar em 30 dias, dentro de toda a documentação, de tudo que foi demonstrado ali no processo, um plano de pagamento viável para aquele consumidor, claro, garantido o mínimo existencial ao consumidor, que ele consiga ali pagar as dívidas. Então, esse administrador, né, o juiz poderá se valer dele, não é necessário, mas dependendo da complexidade, pode se valer dele então, para que ele apresente, né, e vai apresentar esse plano. Como é que o consumidor vai pagar esses credores aqui? E aí o juiz vai se valer então desse plano apresentado pelo administrador. Olha o parágrafo 4º. O plano judicial compulsório assegurará aos credores no mínimo o valor do principal devido. Então aqui é muito importante, porque aqui acaba com aquela discussão de falar assim, peraí, como é que... Isso aconteceu muito na discussão no Senado. Peraí, como é que o credor vai se sujeitar à cabeça do juiz? Quer dizer, o juiz, como é que ele vai? Ele vai definir da cabeça dele o valor que vai ser pago? Ele tem uma limitação, um limite, que é o principal. E que, na verdade, o que onera o consumidor não é o principal. Na maioria das vezes, vai ser os encargos. São os juros moratórios, multa moratório. A dívida, R$2.000, ela vira em 2 anos R$80.000. Né? Há uma projeção da dívida de maneira astronômica em razão dos juros que são embutidos ali. Não é à toa que muitas vezes a gente vê esses feirões aí de dívidas, de conciliação, e as empresas dando 95% de desconto. Né? Como que a empresa dá 95% de desconto? Por quê? Porque a grande maioria, o grande valor, né, a grande massa daquela dívida é juros. Não é o principal. Não é o principal. Por isso que as dívidas aceitam, as empresas aceitam. Claro, está prescrevendo já a dívida, aí falou, opa, vamos dar 90%, 95% para esse consumidor. Porque na grande maioria, o que vai superendividar, o que vai atrapalhar o consumidor ali, serão esses encargos que são pesados no Brasil. O Brasil tem um dos maiores spreads de juros do mundo. Tanto é que o cartão de crédito, que é um dos grandes responsáveis pelo superendividamento, nós vamos ter juros no Brasil de 400%, 450%. Quer dizer, algo astronômico de fato. Então, o plano judicial compulsório, ele não vai poder fugir no mínimo do principal. Então, o principal está garantido. A dívida principal, que foi emprestado, né, nominalmente ao consumidor, isso está garantido. Corrigido monetariamente. Corrigido monetariamente por índices oficiais. Então, não é o principal devido a 10 anos atrás, quando foi feito o empréstimo. É o principal corrigido. Então, não há prejuízo para o fornecedor aqui. Tá? Isso é fundamental.
E como nós dissemos lá atrás, o que vai possibilitar? Vai possibilitar uma igualdade, ou seja, a possibilidade de todos os fornecedores, então, receberem o crédito de maneira mais igualitária. Sobretudo no artigo 104A, onde há o acordo ali. Tá? Óbvio, no 104A pode ser acordado menos do que o principal? Óbvio. Conciliação. 104A não há limite, é conciliação. Mas aí o fornecedor vai ter que aceitar. E muitas vezes o que pode acontecer? O fornecedor verificando a quantidade de outros credores que existem, o consumidor demonstra que ele só vai poder pagar R$50 por mês, quando ele deveria pagar 300, mas ele só pode pagar 50. Fala que, ó, eu preciso viver, eu preciso de R$200 aqui para eu viver, sei lá, preciso de R$800 para eu viver e eu posso pagar R$50 por mês. Você aceita? O credor pode aceitar. Tá abaixo do principal? Tá, mas é conciliação. O juiz homologa, tá? O limite vai ser no compulsório. É a hora que o juiz vai definir. Então aí, se há intervenção do juiz aqui, ele vai ter que garantir o principal reajustado por índices oficiais. E vai prever a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual deste código em no máximo 5 anos. Então, no plano compulsório, assim como no plano consensual, o limite vai ser de 5 anos, tá? Sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Veja, aqui nós temos um problema de redação desse parágrafo 4º. Porque fica esquisito definir exatamente quando que vai ser exigido, quando que vai começar o pagamento no plano judicial compulsório. Por quê? Porque no momento, aqui fala, veja, e preverá a liquidação total da dívida, vírgula, após a quitação do plano de pagamento consensual desse código. Então, vou colocar em amarelo aqui. O que está dizendo aqui, a princípio, se nós parássemos a leitura aqui? Que a liquidação total do plano judicial compulsório só vai ser exigido depois que quitar o pagamento consensual. Então, aqueles credores que fizeram acordos no artigo 104A, eles vão receber primeiro. É essa a leitura inicial que eu faço aqui, né? E que está óbvio pelo texto. O problema é que se a gente continuar aqui a leitura em, no máximo, 5 anos, tudo bem? Quando que vai ser a primeira parcela do plano judicial compulsório? Sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado do quê? Da sua homologação judicial. A gente tem uma terminologia aqui muito estranha, né? Que homologação judicial é essa? É a homologação judicial do plano consensual do artigo 104A? E aí eu considero a homologação lá atrás do 104A como marco para contar os 180 dias? Que homologação é essa? E o que eu faço com essa expressão? Após a quitação do plano de pagamento consensual. Tá estranha essa redação. Veja, na prática, essa expressão aqui, ela não tinha no Senado. Tá? Ela não tinha essa expressão no Senado. Isso foi colocado na Câmara dos Deputados. E aí dá um pouco essa problemática aqui. Então nós vamos precisar aí de uma interpretação para a gente verificar, né? O que pode acontecer? Pode ser que o plano judicial compulsório, de fato, só seja pago depois da quitação do plano consensual. Então, primeiro, pague-se o plano consensual todo, né? Daquele plano de pagamento. Depois do plano, conta-se ainda 180 dias para começar o plano judicial compulsório. Qual é o problema dessa interpretação? O problema é que a gente vai atrelar o consumidor durante muito tempo. Se a gente imaginar que o plano máximo do artigo 104A da conciliação é 5 anos, a gente teria 5 anos para ele pagar o plano consensual, depois conta-se 180 dias para começar o plano compulsório, que poderá ser
no máximo de 5 anos, mais 5 anos. Então ele ficaria mais de 10 anos comprometido com o pagamento de dívidas. O que talvez não seja interessante aí por uma questão de experiência demonstrada que quando se fique muito tempo atrelado a uma dívida, isso causa um desânimo no consumidor e ele volte a ficar superendividado. Uma outra interpretação é que essa homologação judicial é do plano do 104A, tá? E aí me parece que os 180 dias não faz muito sentido, porque imagina, houve a homologação do 104A, ok? Aqueles credores que não anuíram a conciliação, o consumidor requer o 104B, que é o plano judicial compulsório. Até ele requerer, até o juiz citar para contestar, dependendo da complexidade, produzir prova, nomear o administrador, isso vai decorrer mais de 180 dias. Então, na prática, quando houver ali a sentença, digamos, do plano judicial compulsório, já decorreu os 180 dias da homologação judicial do 104A. Então, o pagamento vai ser meio que imediato, o que também perde-se um pouco o sentido. Porque aqui previu um prazo para o consumidor pagar esse plano judicial compulsório. E uma terceira interpretação possível é que na prática aqui não é uma homologação, seria uma decisão, uma sentença do plano judicial compulsório. E aí sim, eu teria a sentença e depois dessa sentença o consumidor teria 180 dias em até, né, o prazo máximo. Né? O juiz pode estipular antes, se vê que o consumidor tem condições, por exemplo. Mas se vê que o consumidor está apertado, não tem muitas condições, pode estipular ali em até 180 dias para ele começar a pagar. E essas parcelas serão mensais, iguais e sucessivas. Aqui foi um pedido da Febraban para que, na verdade, o juiz não pudesse estipular, por exemplo, vai dar uma entrada, depois no outro ano dá mais um pagamento, depois mais 6 meses outro pagamento, e aí ficar muito bem perdido isso aí. Então, o plano judicial compulsório ele vai delimitar a parcela mensal igual e sucessiva. Tá? Veja, das 3 interpretações aqui possíveis, eu tenho uma tendência, ainda não estou muito convicto, a gente tem conversado sobre isso, mas a entender pela essa terceira, tá? Por diversas razões. Por quê? Porque no plano judicial compulsório, na prática, o juiz vai ter que considerar o plano consensual. E muito provavelmente, na maioria das vezes, o plano consensual já está comprometido o orçamento do consumidor. Então aqui é quase que o consumidor não vai ter dinheiro para pagar no plano judicial compulsório, pela experiência prática. Ou seja, o consumidor está tão superendividado, ele já não tem muita renda, já está meio apertado, a situação está difícil. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Ou seja, aqui ele já não vai ter muito o que gastar, o que manter, né? Principalmente garantindo o principal. Isso vai ser um problema prático a ser resolvido. Mas veja, é um problema aqui que vai ter que ser definido essa interpretação. A jurisprudência vai ter que definir qual o melhor entendimento aqui dessa interpretação, dessa conjugação, digamos aqui, né, do após a quitação do plano de pagamento consensual e os 180 dias da homologação judicial. De fato, quando que vai começar? A grande questão é essa. Quando que vai começar o pagamento do plano judicial compulsório, ok? Então o importante aqui é que, não havendo conciliação, poderá então o consumidor requerer o plano judicial compulsório. No artigo 104C, a gente vai ver que os órgãos agora do Sistema Nacional vão poder fazer essa conciliação também para desafogar, para que não vá tudo para o judiciário. Aliás, o ideal é que vá primeiro para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Grande abraço, aguardo você lá.